E sempre importante destacar que, a partir de agora, doravante, essa transmissão está sendo gravada, né? Essa aula telepresencial está sendo gravada, para que posteriormente seja disponibilizado nos grupos de WhatsApp que vocês fazem parte, para que possam assistir quantas vezes achar necessário e também aqueles que não, por algum motivo, não puderam participar dessa transmissão, possam assistir a gravação depois. Nós estamos na reta final do nosso treinamento. Hoje nós vamos falar sobre o sétimo tema, sétimo dia nosso, dessa nossa curta jornada, mas hoje é o sétimo dia. Nós vamos falar hoje sobre introdução à contabilidade, de acordo com a programação que eu passei para vocês lá atrás, no dia 25 de maio. Hoje, então, nós vamos abordar dessa sétima aula, introdução à contabilidade. É o assunto que nós vamos tratar daqui para frente. Falando, então, sobre introdução à contabilidade. Introdução à contabilidade é o assunto que nós vamos tratar. Primeira coisa que nós precisamos saber é o conceito de contabilidade. O que é contabilidade? Olha só o que eu digo aqui. Contabilidade é a ciência que estuda e interpreta os registros dos fenômenos que afetam o patrimônio. Vou até colocar essa palavra aqui em destaque. Porque é importante. Então, vamos de novo. Contabilidade é a ciência que estuda e interpreta os registros dos fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômica ou financeira e suas consequências na dinâmica financeira. A contabilidade é um instrumento que fornece um número muito grande de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Então, nós podemos, de forma resumida, dizer que a contabilidade tem por objetivo, né, estudar o patrimônio. A contabilidade gira em torno do patrimônio. Essa é a razão de ser da contabilidade, né? Ela existe por causa do patrimônio, né? Então, a contabilidade ela vai registrar todos os fatos e atos relativos ao patrimônio e qualquer coisa que venha afetar o patrimônio, para que, munido dessas informações, os usuários da contabilidade possam tomar decisões. Então, isso é contabilidade. Então, a contabilidade está diretamente relacionada ao estudo do patrimônio e as suas transformações, né, reunindo informações que habilitarão os usuários da contabilidade a tomarem suas decisões. Então, isso é contabilidade. Dando sequência à contabilidade, qual é o sentido prático, então? A contabilidade tem como fundamento o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Se o objetivo é permitir o estudo e o controle dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio dessas entidades, com a finalidade de propiciar a obtenção de informações econômicas e financeiras acerca da entidade, com a intenção de tomar uma ou outra decisão. Então, nós podemos dizer que o ponto de partida e a essência da contabilidade está no patrimônio e nas transformações patrimoniais. Então, tudo aquilo que acontece, né, aconteceu ou possa vir a acontecer com o patrimônio é matéria a ser estudada pela contabilidade. Então, a contabilidade analisa, estuda o patrimônio e as alterações patrimoniais, né, resultados de atos e fatos contábeis, com o objetivo de municiar, de providenciar registros desses fatos, para que os usuários da contabilidade possam, então, tomar as suas decisões. Isso é patrimônio, né? Isso é o sentido prático da contabilidade. Agora, já que patrimônio é a figura mais importante da contabilidade, nós precisamos saber o que é patrimônio.
O que é patrimônio? Como é composto o patrimônio? Bem, já que a contabilidade existe para analisar o patrimônio, existe para estudar o patrimônio, nós precisamos saber o que é patrimônio, né? E aí é que mora um grande erro muito comum das pessoas. É comum as pessoas dizerem, até afirmarem, que patrimônio é tudo aquilo que ela possui. Esse conceito, né, de que patrimônio é tudo aquilo que a pessoa possui, não está completamente certo. Porque há coisas que nós não possuímos, que fazem parte do patrimônio, e coisas que nós possuímos que não fazem parte do patrimônio. Então, o que é patrimônio? Patrimônio, ele é formado, ele é constituído por três coisas. Então, patrimônio, ele é constituído, ele é formado por três coisas. Que três coisas são essas? Voltando lá ao compartilhamento da minha tela. Então, ele é composto por bens, direitos e obrigações. Então, eu vou até destacar isso também. Ele é formado por bens, direitos e obrigações. Então, essa é a composição do patrimônio. Patrimônio, ele é formado por bens, direitos e obrigações, que uma empresa adquire ao longo da sua atividade econômica e financeira. Em outras palavras, são os bens, direitos e obrigações que uma empresa adquire ao longo de sua vida. Eu preciso, então, compreender o que são bens, o que são direitos e o que são obrigações, para que eu possa entender o que é patrimônio. E por que eu preciso entender o que é patrimônio? Porque patrimônio é a figura de maior importância para a contabilidade. A contabilidade só existe por causa do patrimônio. E patrimônio o que é? É um conjunto formado por bens, direitos e obrigações. Eu tenho que entender essas três coisas, então. Vamos começar pela análise dos bens. O que são bens? Eu posso dizer que, do ponto de vista contábil, bem é tudo aquilo que possui valor econômico tangível. Então, bem, tudo aquilo que possui valor econômico tangível. E bem, ele é classificado como material ou imaterial, móvel ou imóvel, fungível ou infungível, principal ou acessório. Bem é tudo aquilo que possui valor econômico tangível. Então, tudo aquilo que possui valor econômico tangível, mensurado, calculado, é um bem. Se nós tivermos alguma coisa na nossa casa que nos pertença, que não tenha valor econômico tangível, embora nos pertença, do ponto de vista contábil, não será considerado um bem. Quer ver só um exemplo? Eu tenho certeza que na casa de vocês existem álbuns de fotografia. Embora esse hábito de fazer álbum de fotografia tenha diminuído muito, né? Com o advento da fotografia digital, a maioria das pessoas tem suas fotografias em meios digitais, né? Em redes sociais, no celular, no computador, no WhatsApp, ela está no ambiente virtual. Mas ainda assim, né, uma ou outra pessoa e famílias em alguns eventos fazem lá álbuns de fotografia. Muito comum em festas, casamento, né? Também aniversário de 15 anos e similares a esses. Né? Então, eu tenho certeza que na casa de vocês deva ter um ou outro álbum de fotografia. As fotografias que estão nesse álbum pertencem a vocês, pertencem aos seus familiares, pertencem à família de vocês. Mas eu não posso dizer que essas fotografias elas são bens. Por quê? Porque elas não têm valor econômico. Se você tentar vender essas fotografias, você não consegue transformar ela em dinheiro. Porque é uma coisa pessoal, uma coisa da família. Uma outra pessoa não vai querer comprar fotografias de uma outra família, não interessa a ela. Né? Então, as fotografias, embora pertençam a vocês, eu não posso dizer que elas são bens. Por que não? Porque elas não possuem valor econômico. E se não possui valor econômico, não é um bem.
ok? Embora nos pertença, mas não são bem. Então é errado eu dizer, ou não está 100% correto eu afirmar que bem é tudo aquilo que eu possuo, porque haverá coisas que eu tenho que não são consideradas bens, como o exemplo da fotografia aqui também. Poderia ser, por exemplo, para quem tem filhos, né, aquele desenho que o seu filho faz, né, embora aquele desenho seja seu, mas não é considerado um bem, né, porque não tem valor econômico. A menos que no futuro seu filho se transforme num grande artista e você possa vender os rascunhos como pintura dele. Do contrário, são apenas rascunhos que para você talvez tenham um valor emocional, para você talvez tenham um valor sentimental, tenham um apego moral, mas contábil, do ponto de vista contábil, não tem valor econômico nenhum. Não tem valor econômico, você não vai conseguir transformar esse objeto em dinheiro através da venda. Então, se você não consegue transformar o objeto em dinheiro através da venda, não tem valor econômico. Ou se tinha o valor econômico, perdeu. Legal? Então, do ponto de vista contábil, bem é tudo aquilo que possui valor econômico tangível. Tangível no sentido de que pode ser mensurado, pode ser calculado, pode ser avaliado. Vamos então agora analisar as classificações. Bem pode ser material ou imaterial, móvel ou imóvel, fungível ou infungível, principal ou acessório. Vamos à primeira classificação. Bem pode ser material ou imaterial. Bem material, também chamado de bem corpóreo ou bem físico. Então, bem material, também chamado de bem corpóreo ou físico. Então, material, também chamado de corpóreo ou físico. E imaterial, também chamado de não corpóreo ou abstrato. Então, bem material, corpóreo ou físico é todo aquele bem que você pode tocar. Pode tocar é um bem material. Então, bem material é todo aquele bem material, corpóreo ou físico, é todo aquele bem que você pode tocar. Já bem imaterial é todo aquele bem que você não pode tocar, mas possui valor econômico. O bem material é mais fácil de nós entendermos que como a gente pode tocar nele, né? Como a gente pode tocar nele, é mais fácil nós entendermos, né? O bem imaterial requer aqui um pensamento mais aprofundado. É qualquer coisa que tem valor econômico, mas você não pode tocar. Exemplo disso, né? Os aplicativos do celular. Aplicativos de celular são bens imateriais. Você não toca no aplicativo, você toca na tela do seu telefone. O telefone é um bem material. Os aplicativos que você utiliza são bens imateriais. Programas de computador, todos eles são bens imateriais. Esse programa que nós estamos utilizando agora de videoconferência, o Zoom Cloud Meetings, né? Esse programa é um bem imaterial. Inclusive, para poder utilizar, tem que pagar um valor para poder utilizar ele. Vocês não, mas eu tenho um valor que eu disponibilizo para poder pagar, para criar minha sala de aula virtual. Então, é um bem imaterial, né? Tem valor econômico, você não pode tocar. Você toca na tela do computador aqui, ó. Mas você não toca no aplicativo, porque ele é um bem imaterial. Então, programas de computador, aplicativos, as ações, direito autoral sobre livro, direito autoral sobre peças de teatro, direito autoral sobre filmes, né? As ações, a marca, tudo isso são bens imateriais. A marca, por exemplo, você não toca na marca. Você toca na camisa, você toca na costura, você toca no boné, você toca na roupa, mas a marca não. A marca ela tem valor econômico, mas você não pode tocar. É tangível no sentido de que você pode calcular. É tangível no sentido que você pode avaliar, né? Mas você não pode tocar. Então, bem material, corpóreo ou físico é tudo aquilo que possui valor econômico que você pode tocar. Bem imaterial, abstrato ou não corpóreo é tudo aquilo que possui valor econômico, mas você não pode tocar. Segunda classificação. Bem também pode ser classificado como móvel ou imóvel.
Olha só como é fácil entendermos isso, né? Bem móvel é todo aquele bem que você pode mover de um lugar para o outro sem que altere as características do bem. Ou seja, você muda o bem de um lugar para o outro e as características do bem são mantidas. As características do bem são preservadas. Por exemplo, o meu celular. Eu estou com o meu celular na minha mão. Se eu passo o celular para outra mão, eu estou movendo um bem de um lado para o outro e o celular não perde as suas características. Ele continua sendo a mesma coisa. Por quê? Porque o celular é um bem móvel. Eu posso mover de um lugar para o outro, preservando, mantendo, sem alterar as características do bem. A maioria dos bens que nós temos contato são bens materiais. Agora nós estamos tendo até bastante contato com bens imateriais também. Nessa geração tem bastante contato com bem imaterial em razão da tecnologia. E nós também temos muito contato com bens móveis. A maioria dos bens que nós utilizamos são móveis, né? O celular que você está utilizando, a roupa que vocês estão utilizando, a alimentação. A maioria dos bens que nós utilizamos são móveis. E bens imóveis é justamente o contrário. É aquele bem que, pelo próprio nome diz, né? Você não consegue mover ele de um lugar para o outro. Você não consegue tirar ele de um lugar e colocar no outro. Ele é imóvel. Exemplo disso, uma casa, um apartamento, um terreno, né? São bens imóveis. Você não consegue mover um prédio, você não consegue mover ele de um lado para o outro. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Por quê? Porque eles são bens imóveis, né? Se nós formos aqui analisar a questão de valores, a maioria dos bens imóveis, a maioria deles, tem um valor econômico maior do que bens móveis, embora haja também bens móveis de alto valor. Por exemplo, um navio. O navio ele é um bem móvel, ele pode mover mantendo as suas características. E o navio é um bem imóvel de altíssimo valor, né? Ultrapassa muito em vários bens imóveis. Agora há também bens móveis, imóveis são de altíssimo valor também, né? Dependendo da metragem quadrada de uma mansão, né? de um prédio, enfim, dependendo da localização, ela pode ter valores, pode não, certamente terá valores altíssimos, né? Então, já vimos aqui a diferença de bens materiais e imateriais, móveis e imóveis. Agora nós vamos falar sobre fungível ou infungível. Para muitos, essa é a expressão, né? Fungibilidade, infungibilidade, ou simplesmente fungível e infungível, para muitos é uma novidade. Mas o que é um bem fungível? Bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro porque existe outro equivalente. E bem infungível é aquele que não pode ser substituído por outro porque não existe o outro equivalente a ele. Por exemplo, o celular. O celular é um bem fungível, porque eu posso substituir o celular por um outro celular e eu posso substituir o celular por dinheiro. Dinheiro, inclusive, é o principal bem fungível que existe no mundo. Tudo, ou melhor, a maioria das coisas podem ser substituídas por dinheiro. As coisas que eu estou me referindo aqui, a maioria dos bens, né? A vida, por exemplo. Ah, professor, mas a vida eu não posso trocar por dinheiro. Ah, mas a vida não é um bem. Legal? Estou me referindo a bem, ok? A maioria dos bens, se não todos, podem ser substituídos por dinheiro, são equivalentes a dinheiro. Por exemplo, um carro. Um carro, ele é um bem equivalente? É claro que é. Você pode comprar um carro, para comprar um carro você vai pagar um dinheiro por ele. Por exemplo, comprou um carro por 30 mil reais. Então você deu 30 mil reais e pegou o carro. Então, se você pegou o carro por 30 mil reais, nós podemos dizer que o carro é equivalente a 30 mil reais. Então, o carro é um bem fungível. Você comprou a camisa. A camisa, então, custou 100 reais. A camisa é um bem fungível? É. Porque você, para comprar a camisa, você teve que dar 100 reais. Então, a camisa é equivalente a 100 reais. A maioria dos bens são fungíveis. Agora, existem bens que não são fungíveis, são chamados bens infungíveis, que são bens que não têm equivalência. Ele não pode ser substituído por outro, porque não tem outro equivalente a ele, nem dinheiro é equivalente a ele. Quer ver só um exemplo? Vamos imaginar que você esteja no início do ano letivo, só para ilustrar, e aí você lá comprou
um caderno da marca Tilibra, de 100 páginas, de 100 folhas, escrito na capa no estresse. E você empresta esse caderno para um amigo seu e esse seu amigo perde o caderno. E ele vai até a papelaria e compra um caderno igual ao seu e devolve o caderno para você e dá esse caderno novo para você. Como está no início do ano letivo, não tinha nada anotado no caderno, você não teve nenhum prejuízo. Porque esse caderno sem nenhuma anotação é um bem fungível. Ele pode facilmente ser substituído por dinheiro ou pode ser substituído por um caderno igual. Foi o que esse amigo fez. Ele deu um caderno igual àquele que ele havia perdido para você. Beleza, o caderno é fungível. Agora imagina se essa mesma coisa acontecesse no final do ano. No final do ano você empresta o seu caderno de matemática para o seu amigo, por exemplo, com tudo anotado lá. Você está de recuperação, ele também está de recuperação, você então empresta o caderno para ele tirar xerox para poder estudar para a prova de recuperação. E ele perde o caderno agora, com todas as anotações de todo um ano naquele caderno. E para tentar compensar você, ele vai na papelaria e compra o caderno exatamente igual e te dá. Agora, esse caderno não é mais fungível. Porque por mais que ele te dê um caderno novo, não é igual àquele que ele perdeu. Porque aquele que ele perdeu estava com as suas anotações. Então, as anotações do seu caderno fizeram com que ele se tornasse um bem infungível. Você personalizou ele. Está todos os seus dados ali, todas as informações que você precisa para fazer a prova. Um caderno em branco não vai resolver o seu problema. Então, o caderno que no início do ano era um bem infungível, no final do ano se tornou um bem infungível. Não dá para substituir. E dificilmente você diga agora, quanto que vale o caderno? Pô, não tem como calcular. Talvez você diga que não tem nem preço, né? O caderno. Porque vai ser com base nas informações que você está ali, que você vai estudar. Não tem como você avaliar. É uma coisa que não tem preço. Se você quiser comprar o caderno de você, não tem como você, a menos que você queira perder um ano. Do contrário, não tem como você avaliar o valor que esse caderno possui. O mesmo acontece com obras de artes, né? Algumas obras de artes, elas não têm valor calculado. Por mais que se faça um seguro e se faça uma estimativa, mas o prejuízo, ele é incalculável. Por exemplo, nós tivemos lá na França, salvo engano, né? A Catedral de Notre-Dame lá pegou fogo, né? Tivemos aqui também no Rio de Janeiro, onde o Museu Imperial na Quinta da Boa Vista também pegou fogo, né? E aí, o que se aconteceu, né? Os objetos que estavam tanto na Notre-Dame quanto no Museu Imperial, aqueles objetos que pegaram fogo, foi uma perda para a memória. No caso do Museu Imperial, perdeu ali grande parte da memória do Brasil, e a Catedral de Notre-Dame perdeu ali grande parte da memória do mundo. Tinha objetos, né, e documentos na Catedral de Notre-Dame que pegaram fogo, que são mais velhos do que o Brasil. Para vocês terem uma ideia, né? Alguns objetos e documentos que estavam naquela catedral têm muito mais do que 520 anos. Muito mais do que isso. Então, são mais velhos do que o Brasil. O fogo consumiu isso. Então, aqueles objetos que foram perdidos, eles são bens infungíveis, não tem como substituir. Os objetos que foram perdidos também aqui na Catedral não, aqui no Museu Imperial, né? Fragmentos da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Aquela carta que ele escreveu, né? Para o rei de Portugal, dizendo que tudo que se planta dá aqui no Brasil, né? Fragmentos dessa carta foram perdidos pelo fogo. E é uma perda irrecuperável. Aquilo ali era um bem infungível, não tem como substituir, não tem como escanear, acabou, não dá mais, já era, perdeu. São algumas coisas são consideradas bens infungíveis, que não tem como você substituir por outra, não tem equivalente a outra, nem dinheiro pode ser substituído. Você pode até criar alguma espécie de indenização para ser paga pela perda de um objeto infungível, mas essa indenização jamais vai ser equivalente à perda real que você teve, é apenas uma forma de se compensar, mas não vai ser jamais equivalente, né? E, por fim, a quarta classificação, que bem pode ser principal ou acessório. Bem pode ser principal ou acessório. E aí, para classificar o bem como principal ou acessório, eu não consigo fazer isso de forma isolada. Eu preciso fazer isso de forma comparada. Obrigatoriamente, eu tenho que comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, eu posso dizer que um bem ele é material,
eu posso dizer que ele é um bem móvel e pode dizer que ele é um bem fugível. Por exemplo, o meu celular aqui. O meu celular ele é um bem material, ele é um bem móvel e ele é um bem fugível. De forma isolada, eu classifico o bem como material e imaterial, móvel e imóvel, fungível e infungível. Nesse caso aqui, o meu celular ele é material, ele é móvel e ele é fungível. Agora, eu não consigo dizer se ele é principal ou acessório. De forma isolada, não. Eu tenho que comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, um carro, ele é bem principal ou acessório? Depende. Se eu comparar o carro com a fábrica é bem principal, o carro é bem acessório. Se eu comparar o carro com o banco do carro, o carro é bem principal, o banco do carro é bem acessório. Se eu for comparar o carro, o banco do carro com a espuma utilizada para estofar o banco do carro, o banco do carro é bem principal, a espuma é bem acessório. Então, o mesmo bem pode ser acessório ou principal, dependendo com o que eu estou comparando ele. Por isso que, para classificar o bem como principal ou acessório, obrigatoriamente eu tenho que comparar ele com outra coisa. Eu não consigo fazer isso de forma isolada, apenas de forma comparada. Então, concluímos aqui que os bens podem ser classificados como material, imaterial, móvel, imóvel. Vamos lá, né? Material e imaterial, móvel e imóvel, fungível ou infungível, principal ou acessório. São essas 4 classificações que nós fazemos em relação ao bem. E nós concluímos, portanto, que bem é tudo aquilo que possui valor econômico tangível. Seguindo. Já falamos sobre os bens, né? Só que vocês lembram que eu disse que o patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Já falamos sobre os bens. Vamos falar agora sobre os direitos. O que são direitos? Direitos são todos os valores a receber, oriundos de terceiros oriundos da exploração de uma determinada atividade econômica, como, por exemplo, cheques a receber, duplicatas a receber, créditos de cartão de crédito. Né? Então, direitos são todos os valores que a empresa tem para receber de outras pessoas, em razão da exploração de uma determinada atividade econômica. Então, direito, todos os valores que tem para receber de outras pessoas. Ok? Com isso em mente, nós também vamos entender o que são obrigações. Obrigações são todos os valores que tem que pagar a terceiros oriundos da exploração de sua atividade econômica. Exemplo, pagar fornecedor, pagar salário, pagar impostos, pagar financiamento, pagar empréstimos. Então, direito, tudo aquilo que a empresa tem, todos os valores que tem para receber. Obrigações, todos os valores que tem que pagar. Tanto direito como obrigações são valores. A diferença é que direitos, valores que tem que receber. E obrigações, valores que tem que pagar, em razão da atividade, da exploração de uma determinada atividade econômica, com seus respectivos exemplos. Com base nisso, nós podemos chegar a uma coisa chamada situação patrimonial, né? Que pode ser ativo e passivo. O que é ativo? Ativo, ele é o termo que nós utilizamos que compõe todos os bens e os direitos. Então, os bens e os direitos juntos compõem o ativo. E as obrigações compõem o passivo. Então, a situação patrimonial, né, ela é obtida a partir da matemática ativo menos passivo. Então, eu vou somar quantos bens a empresa possui, eu vou somar quantos direitos a empresa possui e vou diminuir esses bens e esses direitos pelas obrigações. Daí, eu chego à conclusão da chamada situação econômica da empresa. A situação econômica eu vou nominar de patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é o resultado de ativo menos passivo. Ativo composto dos bens e dos direitos. E o passivo composto das obrigações.
Ativo menos passivo é o que forma o patrimônio líquido. Legal, pessoal? Então, a situação econômica, repetindo, a situação econômica, ela é definida por ativo menos passivo. Ativo, bens e direitos. Passivo, obrigações. Dessa matemática, ativo menos passivo, eu tenho o patrimônio líquido, que é a diferença entre um valor que pode ser, né, um valor positivo, negativo ou nulo. Quem está arriscando o slide aí, depois eu peço para tirar, por gentileza. Ok. Então, essa situação patrimonial, ela é medida a partir de ativo menos passivo. Bem, situação patrimonial, como estamos falando, ele é composto de ativo menos passivo. Forma aí, então, o chamado patrimônio líquido ou PL, que é a diferença resultante de um valor que a diferença resulta num valor positivo, negativo ou nulo. Então, para que vocês possam visualizar melhor, eu coloco aqui a composição, né, do ativo e do passivo. O ativo, como eu já disse, é formado pelos bens e pelos direitos, e o passivo é formado pelas obrigações. Então, né, o resultado de ativo menos passivo é patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, ele pode ter 3 resultados, né? Eu falei que o patrimônio líquido, olha só o que eu falei aqui em cima, ó. A diferença resulta em um valor positivo, negativo ou nulo. Essa composição aqui, ó, ativo menos passivo, pode resultar num PL positivo, negativo ou nulo. Ó, PL positivo, também chamado de lucro ou superávit, ocorre sempre que o ativo for maior que o passivo. Então, toda vez, né, que o resultado for um ativo maior do que o passivo, eu terei um PL positivo. PL negativo, também chamado de prejuízo ou déficit, ocorre sempre que o ativo for menor do que o passivo. Então, toda vez que o ativo é maior que o passivo, nós estamos diante de um PL positivo. Toda vez que o ativo for menor que o passivo, nós estamos diante de um PL negativo. E PL nulo? Situação patrimonial inexistente. Ocorre toda vez que o ativo for igual ao passivo. Então, toda vez que o ativo for igual ao passivo, nós estamos diante de uma situação patrimonial inexistente, situação patrimonial nula ou neutra. É como se não houvesse, como não, né? Não há situação patrimonial, nem é positivo, nem é negativo, é uma situação patrimonial inexistente, toda vez que o ativo for igual ao passivo. Então, essas são as 3 situações possíveis, são as 3 situações patrimoniais possíveis da análise do ativo menos passivo. Então, toda vez que fizermos a análise do ativo menos passivo, nós estaremos diante de 3 possíveis situações, que são PL positivo, PL negativo ou PL nulo. PL positivo, toda vez que o ativo for maior que o passivo. PL negativo, toda vez que o ativo for menor que o passivo. E PL nulo, né, que é a situação patrimonial inexistente, toda vez que o ativo for igual ao passivo. Ainda falando sobre contabilidade, vamos então analisar a classificação das entidades econômicas quanto ao fim. Então, as entidades econômicas quanto ao fim podem ser classificadas como atividades com fins lucrativos, entidades com fins socioeconômico e entidades com fins sociais. As entidades com fins lucrativos são as chamadas empresas, que visam a obtenção de lucro para preservar ou aumentar o seu patrimônio líquido. Exemplo, empresas comerciais, indústrias, empresas de serviços, empresas agrícolas, etc. Então, as instituições, entidades com fins lucrativos, elas buscam as
Buscam o lucro. O que é lucro? É toda vez que você tem um ativo maior do que o passivo. Toda vez que você tem um ativo maior do que o passivo, você está diante de um PL positivo, que também pode ser chamado de lucro. Então, a empresa sempre vai buscar o lucro. Cada vez mais as empresas querem aumentar o ativo e diminuir o passivo, para que com isso possa aumentar os seus lucros. Isso não é nenhuma falha e nenhum erro. A obtenção de lucro, embora em alguns casos muitas pessoas acabem demonizando essa questão, mas a obtenção de lucro é perfeitamente legal e existe numa sociedade econômica baseada no capitalismo que nós vivemos. Né? É a busca pelo aumento do capital, é a busca pelo lucro. E isso o lucro, né, sempre é perseguido, sempre é o objetivo de uma entidade com fins lucrativos. Agora, também eu tenho dois tipos de entidades. A segunda, entidades com fim socioeconômico. Entidade com fim socioeconômico são as intituladas instituições. Visam atingir superávit. Observe que não é para atingir lucro, não se tem lucro numa entidade socioeconômica, né? Uma entidade mantida pelos sócios, né? A obtenção não é o lucro, e sim o superávit. O que é superávit? É um ativo menor que passivo. Só que numa entidade socioeconômica não é utilizada a expressão lucro, porque lucro é uma expressão utilizada numa entidade com fins lucrativos. Numa entidade com fins socioeconômico, mantida pelos associados, o que se busca é o superávit. E esse superávit é revertido em favor dos integrantes dessa instituição. Ou seja, os associados, eles buscam superávit e esse superávit é revertido em favor dos associados de alguma entidade socioeconômica. São instituições, federações, cooperativas, associações, clubes sociais, são alguns exemplos de entidades com fins socioeconômicos. E, por fim, chegamos a entidades com fins sociais, também chamadas instituições, que têm por obrigação atender às necessidades da coletividade a que pertencem. Uma associação de moradores, né? Por exemplo, são entidades com fins sociais. Algumas organizações não governamentais, chamadas ONGs, né? Também têm por objetivo fins sociais. E as principais são as instituições, entidades com fins sociais governamentais, né? Como, por exemplo, a União, né? Os estados, os municípios. Todos eles não buscam lucro, né? E o superávit revertido, obtido a partir dos impostos, deve ser completamente utilizado para atender às necessidades, independente se a pessoa paga ou não impostos de forma direta, independente da quantidade dos impostos que se pagam. Não é porque um paga um e outro paga menos, um paga mais, outro paga menos, que um vai ter um benefício maior ou menor fornecido pelo Estado. Não, né? É distribuído, né, atendido às necessidades de forma igualitária a partir da necessidade que se apresenta. Então, essas são as três classificações das entidades quanto ao fim. Né? Entidades com fins lucrativos, entidades com fins socioeconômicos e entidades com fins sociais. E quem são os usuários da contabilidade? A contabilidade pode ser utilizada por pessoa física e por pessoa jurídica. Pessoa física é o mesmo que pessoa natural, é todo ser humano, é todo indivíduo. A existência da pessoa física termina com a morte. Então, a pessoa física ela pode fazer uso da contabilidade, e não só pode, mas como deve. E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é a união de indivíduos que, através de um contrato reconhecido por lei, pode ser contrato social ou estatuto social, formam uma nova pessoa, com uma nova personalidade, com personalidade distinta da de seus membros. São as chamadas entidades econômico-administrativas, que caracterizam-se como organizações que reúnem os seguintes elementos: pessoas, patrimônio, titular, capital, ação administrativa e fim determinado. Um ótimo exemplo de pessoa jurídica, né, nós podemos retratar aqui, entidades com fins lucrativos. As empresas são pessoas jurídicas. As associações, né, clubes sociais, né, federações também são pessoas jurídicas, com outro fim, mas também são pessoas
jurídica. Até o próprio Estado, o município e a União também são pessoas jurídicas, né? Pessoa física é o indivíduo e a pessoa jurídica é a união de vários indivíduos para uma determinada instituição, uma determinada entidade com um fim específico, né? Aqui no finalzinho eu falo, né? Fim determinado. Esse fim determinado pode variar. Se o fim determinado for lucro, então a pessoa jurídica vai ser uma empresa. Se esse fim determinado for socioeconômico, então a instituição jurídica vai ser outra, né? Se o fim for social, então a entidade jurídica será outra. A pessoa jurídica será outra. Mas esses são os usuários da contabilidade. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem utilizar a contabilidade. Bem, pessoal, chegamos ao final, então, desse treinamento, né, dessa aula de hoje, que falamos sobre introdução à contabilidade. Quero dizer que, a partir de agora, encerra a gravação.